Olá para todo mundo. Vamos começar essa aula com o problema de movimento retilíneo uniforme. O enunciado aqui. O gráfico ao lado, esse aqui, ó, né, tá embaçado, mas dá para ver, né? Descreve uma partícula que se move ao longo do eixo X. Encontre a distância percorrida entre t igual a 1 segundo, e t igual a 4 segundos. Então, esse aqui é um gráfico tempo na horizontal, posição na vertical, ó, posição em metros, certo? E na horizontal, o tempo em segundos. Ele dá essa informação, a informação contida nesse gráfico, e que você quer que você encontre uma distância percorrida entre esses dois tempos aqui, ó. Ok? Vamos ver aqui o que é esse movimento, descrever esse movimento. Você tem um objeto andando em uma linha reta ao longo do eixo X, certo? No tempo zero, a posição dele é zero, ou seja, ele está passando aqui na origem, ó. Observe que eu escolho uma origem no sentido como positivo, certo? Tudo que tiver à esquerda da minha origem é a distância negativa, menos 1 metro, menos 2, menos 3. Tudo que tiver à direita da origem, distância positiva. 0 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim vai. Vamos lá. Então, ele está passando aqui na origem no tempo zero. O tempo está aumentando e observe que o x, na distância da origem, está mudando. Está ficando cada vez mais negativo. Então, ele está se afastando da origem. Até aqui no tempo 2, ele está na posição menos 3, certo? Ele está bem aqui, ó. Ele está andando, se afastando da origem, andando para a esquerda. No tempo 2, eu coloquei o tempo aqui em vermelho. Ó. Ele está nesse marco menos 3. Repetindo, observe que o x está ficando cada vez mais negativo. Ele está se afastando da origem, andando para a esquerda. E quando o tempo for 2, ele está aqui no marco menos 3, bem aqui. Certo? Quando chega aqui, ele muda bruscamente de velocidade. Ele estava andando para a esquerda. Quando chegar bem aqui, observe que agora ó, o tempo está aumentando. Ó, o que ocorre com a posição? Agora o x está ficando cada vez mais perto de zero, ele está se aproximando da origem, então está andando para a direita, certo? Quando chega no tempo 3, ele passa na origem de novo. Ó. O tempo está passando, ó, ele agora está se afastando da origem, ó, o x está ficando positivo, ó, certo? Ou seja, ele está andando agora para a direita. A partir do tempo 2, ele começa a andar para a direita. Ó. Tempo 2 em diante, observe que o gráfico muda bruscamente de cara, né? Do tempo 0 ao tempo 2, o gráfico está descendo. Quando chega no tempo 2, ele muda bruscamente de forma. Isso quer dizer, ele estava andando no sentido do tempo 0 até o tempo 2. Quando chega no tempo 2, você dá uma pancada bem forte nele e ele muda bruscamente de velocidade. Começa a andar para a direita agora. Ó. O x está ficando cada vez mais perto de zero, ainda negativo, quer dizer que ele está à esquerda do zero, se aproximando do zero, do x igual a zero. Quando chega no x igual a zero, ele continua andando para a direita, certo? Pronto, o que é que ele pede? A distância percorrida, informação solicitada, é a distância percorrida entre esse tempo 1 e o tempo 4. No tempo 1, ele estava numa posição qualquer aqui que eu não sei qual é, vou ter que descobrir, certo? No tempo 4, ele estava lá na frente. No tempo 1, o tempo 1 ele estava aqui numa posição negativa, entre o 0 e o menos 3, ó, uma posição no tempo 1. Eu não sei que posição é essa. No tempo 4, ó, o tempo 4 está aqui, né? Ó. Ele estava numa posição positiva. Eu não sei quem é esse x e esse x', certo? Eu preciso descobrir por quê, porque ele quer a distância percorrida entre esses dois tempos, 1 e 4. O tempo 1 ele está aqui, ele vai andar um pouquinho para a esquerda, depois começa a andar para a direita, certo? Então, para achar essa distância percorrida, eu tenho que achar essas duas posições aqui, ó, x e x', ok? Vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico aqui, ó, do tempo 0 até o tempo 2. Ó. Tempo 0 até o tempo 2, quando o gráfico está descendo aqui. Ó, certo? Na horizontal, tempo, na vertical, posição. É esse pedaço aqui do gráfico. Ó, ok? Tempo 0 até o tempo 2. Eu quero encontrar... Eu sei o seguinte, no tempo 0 ele está em cima do marco 0, no tempo 1 ele está em cima do marco que eu não sei qual é, ó, no tempo 1 ele está em cima do marco que eu quero descobrir, no tempo 2 ele está em cima do marco menos 3, ó, tempo 2 em cima do marco menos 3, ok? Eu tenho que descobrir quem aqui, para descobrir a informação que ele está pedindo, eu tenho que descobrir quem é esse x aqui, ó, ok? Aí você faz o quê? A tangente desse ângulo aqui, ó, tangente desse ângulo, aí você pode usar esse triângulozinho aqui, como pode usar o triângulo grandão. Tangente desse ângulo, cateto oposto, essa distância aqui que é x, que eu não sei quem é,
dividido por cateto adjacente, que é 1, ó, x sobre 1. Certo? Agora usando o triângulo grande, tangente do ângulo, é o mesmo ângulo, né? Cateto oposto, essa distância aqui que é menos 3, ó, dividido por cateto adjacente, que é 2. Lembrando que tangente de um ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Aí você iguala a tangente do ângulo por esse ângulo pequeno, certo? Que dá x dividido por 1, tá aqui, ó. Cateto oposto, x dividido por 1. Com a tangente usando o triângulo grandão. 3 menos 3, ó, dividido por essa distância 2, certo? Multiplica aqui em x, ó. X é menos 3 sobre 2 metros, ou seja, 1,5 m negativo, né? Ó. Então, esse x aqui é 1,5 m negativo, certo? Então, quando o tempo for 1, esse x aqui, ó, é menos 1,5 ou menos 3,2, certo? Agora, eu preciso descobrir onde ele está no tempo 4. Descobrir onde ele está no tempo 1, certo? Agora, onde é que ele está no tempo 4? Aí você vai, pega o pedaço do gráfico que está à direita, ó, esse pedaço aqui, ó, certo? Que está à direita, certo? Ó, observe que é o mesmo gráfico que está aqui, ó, o pedaço da direita, esse pedaço que está crescendo, ó, esse aqui, ó, do tempo 2 em diante, ó, tempo 2 em diante. Observe que eu desprezei esse pedaço aqui, né? Agora, no tempo 2, ele está em cima do marco menos 3, está aqui, ó, tempo 2 em cima do marco menos 3. No tempo 3, ó, ele passa em cima do marco 0. Tempo 3 passa em cima do marco 0. No tempo 4, ele está em cima do marco que eu não sei quem é. Eu chamei de x'. Ó. O tempo 4 bem aqui. Ó. Essa alturazinha aqui é x'. Eu quero descobrir quem é. Uso de novo a tangente do ângulo. Esses dois ângulos são iguais. Ó. Eu chamo de beta. Eu chamei de beta, né? Aí eu faço. Tangente de beta, você pode fazer usando o triângulo da direita. E depois iguala com a tangente usando o triângulo da esquerda. Tangente de beta, cateto oposto, essa altura aqui, ó, por cateto adjacente. Que distância é essa aqui? 4 menos 3, que é 1. X' dividido por 1, usando o triângulo da direita. Vai dar a mesma tangente usando o triângulo da esquerda. Tangente de beta aqui, que distância é essa? 3, né? 3 dividido por essa distância aqui, ó. 3 menos 2, que é 1, certo? Ok? Pronto, aí vai dar x' igual a 3 metros. Aí você pode dizer, mas aqui eu não teria que colocar o menos 3, não. Certo? Esse x não daria negativo. Observe que esse x' aqui, ó, ele é positivo. Quando você pegar o tempo 4, essa altura aqui a altura aqui está para cima. Ó. Certo? Então o x é positivo. Então é 3 mesmo. Certo? Ou seja, você pega só os tamanhos aqui, esquece os sinais aqui. Eu já sei que esse x' é positivo, está para cima, né? Então basta que eu me preocupe com os tamanhos. Então, o x' é 3. Ó. Esse ponto bem aqui é 3. Ó. 3 metros. Então, no tempo 4, ele passa em cima do marco 3 metros. Ok? Certo? Então, mas o que é que ele está pedindo? Distância percorrida entre o tempo 1 e o tempo 4. No tempo 1, ele estava bem aqui, ó, em cima do marco menos 3 sobre 2. Ó. Tempo 1, marco menos 3 sobre 2. Tempo 4, ele estava bem aqui, em cima do marco 3 metros. Como você quer? Ele quer a distância percorrida entre esses dois tempos. Observe que no tempo 1, ele vai andar um pouquinho para a esquerda, até chegar aqui no marco menos 3, ó, certo? Ele vai andar essa distância aqui, depois vai andar voltando. Ó. Vai andar quantos metros? 3 mais 3, 6. Então, você soma esses dois tamanhos em vermelho. Por quê? Porque ele quer a distância percorrida entre tempo 1 e 4. Tempo 1 estava aqui em cima. Tempo 4 estava aqui em cima. Você pega essa distância, observe que ele andou um pouquinho para trás e depois andou para frente, né? Até chegar no marco 4. Então, qual a distância percorrida? Soma esse tamanho, subtrai 3 menos 3 sobre 2. Não se preocupa com o sinal, pega só o sinal positivo, que ele quer a distância, né? Até 3 menos 1,5. Ó. 3 menos 1,5, essa distância aqui. Ó. Soma com esse tamanho aqui. Ó. Ele andou 3 metros, mais 3, 6. Ó. Ele andou 7,5 metros, certo? Entre o tempo 1 e o tempo 3. E o tempo 4. Certo? Andou um pouquinho para a esquerda. Aqui ele para, bruscamente ele recebe o impacto e volta, e anda mais 6 metros. Então ele andou 7,5 metros. Deu para entender esse problema aqui, né? Se você, rapidamente aqui, interpretando esse problema, você está aqui em cima do marco 0, você vem andando aqui, quando começa a marcar o tempo, t igual a 0, está passando em cima do marco 0. Aí o x está ficando negativo, você está andando para a esquerda, para a minha esquerda, certo? Até quando chegar aqui no tempo 2, ó, quando você está em cima do marco menos 3, a sua velocidade muda bruscamente de direção. Você começa a andar agora para a direita. Como é que isso acontece? Você dá um impacto bem forte aqui no objeto, um tempo bem curtinho, de maneira que eu desprezo qualquer tipo de desaceleração ou aceleração.
certo? Um tempo bem curto, dá um impacto bem forte, e ele vem aqui com velocidade, bruscamente ele muda a velocidade para a direita agora, certo? No tempo 3 ele passa em cima do marco zero de novo e continua andando para a direita, certo? Até no tempo 4 ele passar em cima desse marco aqui. E você encontra essas duas posições aqui simplesmente usando uma geometriazinha bem simples, ó, certo? Vamos para frente. Vamos fazer agora uma revisão breve de movimento uniformemente variado. Depois a gente passa para os problemas, certo? Movimento uniformemente variado é aquele que a aceleração é constante. Por exemplo, aqui, ó, o A mais 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que a aceleração é variação da velocidade dividido por variação de tempo. Você mede o quanto a velocidade variou e divide pelo tempo que ela levou para variar, certo? Se essa aceleração for constante, é um movimento uniformemente variado. Por exemplo, essa é a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, esse S é de segundo, a velocidade do seu objeto está aumentando 10 metros por segundo, certo? Não aumenta de maneira brusca, vai aumentando de maneira contínua. No tempo zero, velocidade é 1. Um segundo depois, aumentou mais 10. No outro segundo, já aumentou mais 10. Ou seja, aumenta com a taxa constante, certo? De 10 metros por segundo a cada segundo que está passando. Então, isso é um movimento uniformemente variado, aceleração constante. Ok? Por exemplo, tu solta um objeto lá do topo de um prédio, no tempo zero, né? Começa a marcar o tempo. Um segundo depois, ele sai do repouso. Um segundo depois, ele está com velocidade de 10 metros por segundo. Estou supondo que ele está com essa aceleração aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Depois de um segundo, a velocidade era 10 metros por segundo. Isso aqui é a aceleração, ó, constante, ó, em verde, ó, 10, 10, 10, 10. No segundo segundo, a velocidade passou de 10 para 20, certo? No terceiro segundo, a velocidade passou de 20 para 30. Observe que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, certo? Você solta do repouso, velocidade zero. Depois de um segundo, está com 10 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade, certo? Aí depois de um segundo, tempo 1 para tempo 2, a velocidade já está com 20 metros por segundo. Aí depois que passa mais um segundo, a velocidade já está a 30 metros por segundo. E observe que ela aumenta de maneira contínua. Ela não passa bruscamente de 10 para 20. Está 10, aí passa para 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, assim vai aumentando, certo? De maneira contínua, certo? Observe que a cada intervalo de um segundo, a distância percorrida vai ficando cada vez maior. No primeiro segundo, a distância percorrida é pequena. No segundo segundo, já é maior. No terceiro segundo, é maior ainda. É claro, né, se a velocidade, se ele está ficando mais rápido, é de se esperar que a cada segundo ele ande uma distância maior, né? Certo? No próximo segundo, ele vai andar uma distância maior ainda. Ele está ficando mais rápido, né? Certo? Então, movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. A velocidade cresce, mas com a taxa constante. Nesse caso aqui, 10 metros por segundo a cada um segundo que está passando. Certo? Você pode ter um movimento retilíneo uniformemente variado, aqui é a aceleração constante, o vetor aceleração, certo? Mas eu posso tratar as equações do movimento uniformemente variado, pode ser um movimento curvilíneo, uniformemente variado, contanto que você garanta que essa aceleração tangencial aqui é constante. Certo? Eu estou andando aqui, aumentando a velocidade, mas sempre com a mesma taxa, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, as equações que a gente vai ver aqui servem tanto para o retilíneo uniformemente variado, como para o movimento que você está fazendo uma curva. Apesar de ter uma aceleração centrípeta aqui, contanto que você garanta que essa aceleração tangencial é sempre a mesma, é constante. Certo? É uma coisa a se observar, ó, aceleração constante, movimento uniformemente variado. Tem duas informações importantíssimas, né? Aquela informação no tempo zero, posição inicial e velocidade inicial, certo? Posição inicial, que é isso aqui. É a posição quando eu comecei a andar? Não. É a posição que você se encontra quando você começou a marcar o tempo. Digamos que você está andando aqui numa linha reta, ó. Aí você escolhe aqui o marco zero, um sentido como positivo, aqui os marcos positivos, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros e assim vai. Digamos que a sua posição inicial é 20 metros. Isso quer dizer o quê? A posição inicial é esse x0 aqui, ó, posição inicial. Quer dizer que quando você começa a marcar o tempo, o objeto está passando em cima do marco 20. O objeto já vinha andando.
Aí quando tu começou a cronometrar, quando o tempo começou a andar, ó, ele estava em cima do marco 20. Então a posição inicial, a posição do seu objeto, certo? Quando o tempo é zero, quando você começa a marcar o tempo. Certo? A palavra inicial pode ser enganosa. Não é quando o movimento iniciou, é quando você começou a cronometrar. Posição no tempo zero, certo? E digamos que nesse instante ele está com velocidade 20 para a direita. A velocidade 20. Então a velocidade inicial aqui é 20. Ó. Posição inicial é 20, marco 20, velocidade inicial é 20. Então é posição inicial, velocidade inicial. Posição e velocidade do objeto que você está cronometrando quando você começa a andar o relógio. Quando o tempo começa a correr, ou seja, no tempo zero. Certo? Outra observação a se fazer sobre velocidade e aceleração. Você tem uma trajetória, está andando numa reta. Tem um marco zero e um sentido como positivo. Ó. Se a velocidade é positiva, isso quer dizer que você está andando ó, no sentido que escolhi como positivo. Então, o que é velocidade positiva, mais 10, mais 20, quer dizer que você está andando no mesmo sentido que escolheu como positivo. Velocidade negativa, está andando no sentido contrário. Contrário ao que escolheu como positivo. Certo? O mesmo vale para aceleração. Aceleração positiva quer dizer que o vetor está apontando para o sentido que eu escolhi como positivo. Certo? Aceleração positiva quer dizer o quê? O vetor aceleração aponta para o mesmo sentido que eu escolhi como positivo. Aceleração negativa, o vetor aceleração aponta no sentido oposto ao que eu escolhi como positivo. Então, velocidade positiva, andando no sentido positivo. Velocidade negativa, andando no sentido oposto. Andando para trás, ó, sentido negativo. Certo? E as equações do movimento, vocês já viram, né? Movimento uniformemente variado. Só que tem livro que em vez de x botam S, né? S, S0 mais V0t mais o meio de AT2. Posição do objeto. Distância medida com relação à origem, ó, certo? Posição inicial, essa que eu falei aqui agora, ó, V0, velocidade inicial. Vamos botar aqui, tá bem embaçado, né? Vou escrever aqui, ó. Escrever aqui no jeito mais fácil de ver, né? Certo? Aqui tá bem embaçado, né? Posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo mais o meio de AT2. Esse A é a aceleração constante. Que equação é essa? Equação horária do movimento uniformemente variado. Aquele que tem aceleração constante. Então, observe que ele depende da posição inicial e velocidade inicial. Certo? Essa é a equação da velocidade. Ó. Velocidade é V0 mais AT. Certo? Velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli, né? Que não leva tempo. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial, 2 vezes a aceleração, vezes ΔX, distância percorrida. Certo? Desde a posição inicial até uma posição arbitrária qualquer. Então, lembrando que esse x0 e esse v0 ó, são posições e velocidade no tempo zero. Se você colocar o t0 aqui, ó, o x dá justamente x0. Certo? Posição e velocidade do seu objeto quando você começa a cronometrar o tempo. Quando o tempo começa a correr, começa do tempo zero, certo? Uma observação aqui, digamos que você está andando numa linha reta para a direita, certo? Isso aqui, eu estou especificando, destacando aqui o tempo zero. Digamos que no tempo zero, tu está bem aqui em cima, ó, desse pontinho aqui, que no caso aqui desse desenho aqui está verde, certo? Tu está andando, tu vem andando, aí começa a cronometrar o tempo zero. Qual é a tua posição inicial? x0 igual a 10 metros, ó, mais 10. Ó. Posição que você tem quando começa a cronometrar o tempo. Eu estou em cima do marco 10 metros. Ó. E com que velocidade inicial? Mais 20. Por que mais? Porque quando eu comecei a cronometrar o tempo, eu estava andando no sentido positivo. O que eu escolhi como positivo. Velocidade inicial mais 20. Certo? Então essa é a minha posição inicial e minha velocidade inicial. Se for um movimento uniformemente variado e eu subir a aceleração, eu coloco nessas equações aqui, ó, para achar as equações do movimento, certo? Mas você pode escolher colocar a origem, observe que aqui eu coloquei a origem zero, para a esquerda, ó, certo? Então eu comecei em cima do marco 10, posição inicial é 10. Mas se você colocar essa origem mais para frente, aqui a origem está aqui e o sentido positivo está para a direita. Mas se eu resolver colocar a origem mais para frente, o problema é meu, eu colocar a origem onde eu quiser. Né? Eu resolvi colocar a origem bem aqui. Então, observe que se eu colocar a origem bem aqui, no tempo zero, a minha posição inicial vira zero. Ó, certo? O objeto vinha andando. Certo? Qual a diferença desse problema aqui para esse aqui? Certo? Dessa abordagem para esse aqui? Aqui você colocou a origem mais para a direita.
Então ele vinha andando, quando eu comecei a marcar o tempo, ó, posição inicial, 0. Estou em cima do marco 0. A velocidade inicial mudou? Não. Certo? Eu estava andando para a direita e passei bem aqui nesse ponto com velocidade 20. Ó. Então a minha velocidade inicial continua mais 20. Eu ainda estou andando para a direita, certo? Com velocidade 20. Então minha velocidade inicial continua mais 20. Então observe que as minhas equações do movimento vão mudar, porque posição inicial e velocidade inicial mudaram, ó, certo? E se eu escolher o sentido positivo para a esquerda, aqui eu escolhi o sentido positivo para a direita. Se eu escolher para a esquerda, ó, certo? O marco 0 continua aqui em cima, mas o sentido positivo eu mudei agora para a esquerda. A posição inicial ainda está em cima, ainda é 0. Ó. O objeto vinha andando aqui, o movimento do objeto não mudou, né? Certo? A minha origem continua nesse ponto. Quando eu começo a marcar o tempo, ele passa em cima da origem. Então a posição inicial é 0. Certo? Só que a velocidade agora vai ser negativa. Ó. O objeto continua andando para a direita. Só que o meu sentido positivo agora é para a esquerda. Então a velocidade inicial fica negativa. Certo? A velocidade inicial fica menos 20. Repetindo. Meu objeto continua andando para a esquerda, como no exemplo anterior. Certo? Só que o sentido positivo agora é para a esquerda. Então a velocidade inicial que ele tinha quando o objeto está passando aqui, ó, certo? Agora é negativa. Continua sendo 20 metros por segundo, só que menos 20. O que é velocidade negativa? É negativa, a velocidade é negativa quando você está andando no sentido oposto a que escolhe como positivo. Certo? Então, resumindo, a posição inicial depende de onde coloco a origem, ou seja, o x igual a 0. Ó, aqui, ó. A origem está mais para a esquerda, a posição inicial é 10. A origem está mais para a direita, a posição inicial é 0. Então, a posição inicial, a posição que você tem no tempo 0, depende de onde você coloca a origem. Então, ou seja, eu coloco a origem do movimento, ó, eu estou andando numa linha reta, a origem eu coloco onde eu quiser. Certo? Ao fazer isso, eu mudo a posição no tempo 0. Certo? A posição inicial depende de onde coloco a origem. A velocidade inicial, o sinal dela, depende do sentido que eu escolho como positivo. Observe se eu escolher o sentido como positivo para a direita, a velocidade inicial aqui era mais 20. Mas se eu escolher o sentido positivo para a esquerda, a velocidade inicial aqui é menos 20. Certo? Lembrando que velocidade inicial é velocidade quando você começa a cronometrar o tempo, no tempo 0. Certo? Ou seja, mudar o sentido da estrada aqui, né? Agora minha estrada agora é positiva para a esquerda. Não muda a dinâmica do meu movimento. Eu ainda vou passar aqui com velocidade 20. Mas vai ser uma hora vai ser 20 e outra menos 20. Dependendo desse sentido aqui, ó. Certo? Então o sinal da velocidade depende do sentido que eu escolho como positivo. E eu escolho esse sentido como positivo do jeito que eu quiser. O problema é meu, eu escolho para onde eu posso botar para a direita, posso botar para a esquerda. Certo? Só que ao fazer isso, eu mudo o sinal da velocidade inicial. Ok? Vamos para frente. Então, vamos terminar a aula falando da importância da escolha dos eixos. Essas equações aqui são as equações do movimento uniformemente variado. Posição com o tempo, velocidade com o tempo e a famosa equação de Torricelli, certo? x0 e v0, posição e velocidade inicial. Posição e velocidade do seu objeto, que está andando, né? Que você está cronometrando. Posição e velocidade dele quando você começa a marcar o tempo, certo? Esse x0 e esse v0 depende de como você escolheu o eixo. Se botou o sentido positivo para um lado, se botou para o outro, de onde colocou a origem. Então, esse x0 e v0 depende da escolha dos eixos. Vamos ver aqui, exemplificando. O exercício vai ficar para outra aula. Solta um objeto a partir do repouso do topo de uma torre. Vamos supor que isso aqui é uma torre, ó, certo? Uma torre. Eu soltei um objeto do repouso lá do topo da torre. A torre tem 30 metros de altura. Então, solto um objeto que estava paradinho lá em cima, né? A torre tinha 30 metros, eu soltei ele, certo? Vamos descrever esse movimento. Para começar, o sentido positivo eu vou escolher aqui para cima. Eu boto para onde eu quiser, estou botando para cima, o sentido positivo. A origem do eixo eu vou colocar no chão. Então, o topo da torre é que posição? 0, 10, 20, 30 metros. Posição inicial, posição do objeto quando você começa a marcar o tempo. Você vai começar a marcar o tempo no instante que solta lá de cima, né? Do tempo 0. Então, no tempo 0, a posição inicial dele, ó, é 30 metros, certo? 30 metros. Ou seja, onde o objeto estava quando você soltou. Posição dele quando eu começo a marcar o tempo, no tempo 0. x0 é igual a 30.
estava no topo da torre. Ó. Observe que a origem está no chão e o topo é 30 metros, sentido positivo para cima. Então, essa escolha aqui é arbitrária, foi o que eu fiz, certo? Velocidade inicial. Velocidade dele quando está no topo da torre, quando eu começo a marcar o tempo. Ora, soltei do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. Então, essa aqui é a posição e velocidade inicial do objeto. A aceleração da gravidade é 9,8 ou 10, né? Por que é negativa? Porque a aceleração aponta para baixo, está puxando os objetos para baixo, fazendo a velocidade crescer para baixo, certo? No sentido oposto é o que eu escolhi como positivo. Ó. Então a aceleração é negativa porque aponta no sentido oposto ao que eu escolhi como positivo. Como é que ficam as equações do movimento? Para essa escolha de eixos que eu fiz aqui, ou seja, origem no chão, sentido positivo para cima, as equações ficam assim, ó. Posição inicial mais velocidade inicial mais o meio de AT2, né? Essa equação aqui, né? A posição inicial tu vai colocar mais 30, x0 30. A velocidade inicial tu vai colocar 0. E essa aceleração tu vai colocar menos 10, ó. Menos 10. Aí tu ajeita aqui, ó. A equação da posição com o tempo, 30 menos 5t2. Essa é a equação horária, posição com o tempo. A gente vai ver nos exercícios que isso aqui é uma parábola virada para baixo. Velocidade com o tempo, essa equação da velocidade aqui, ó, V0 mais AT, que é a velocidade inicial. A velocidade que tinha no topo da torre, quando eu soltei. A partir do repouso, velocidade inicial 0. Ó, V0 é 0. Aceleração, negativa. Negativa por quê? Porque aponta para baixo. E o sentido positivo é para cima. Então fica mais com menos menos, V menos 10t. Ó. Essa é a equação da posição, essa é a equação da velocidade. Certo? Essas duas equações aqui mudam totalmente se eu resolver mudar o sentido positivo e a posição da origem. Se fosse assim, ó, o problema é o mesmo. Soltei um objeto do topo da torre. É a mesma torre, certo? Soltei do topo a partir do repouso e a torre tinha 30 metros de altura. Qual a diferença desse para esse aqui? Aqui eu botei a origem lá no topo da torre. Aqui eu coloquei a origem no chão. O sentido positivo eu coloquei aqui para baixo. Ó. Aqui eu coloquei o sentido positivo para cima. Então, só mudei aqui a orientação do eixo. Aqui o eixo, o sentido positivo está para baixo, ó, e a origem está no topo da torre. Certo? Qual é a posição inicial? A posição inicial onde o objeto estava quando eu solto ele, lá de cima. Agora está no marco 0. Ó. Aqui estava no marco 30. Ó. Então, posição inicial é 0. Posição do objeto quando eu começo a marcar o tempo. Lá no topo da torre, quando eu solto ele. Velocidade inicial. Ora, ele partiu do repouso. Ó. Velocidade inicial é 0. É a mesma aqui. Ó. Velocidade inicial é 0. Se eu soltei do repouso, a velocidade inicial vai ser sempre 0, certo? Então, pronto. Posição inicial e velocidade inicial mudou. Mudou por quê? Porque eu mudei a orientação do eixo. Agora está positiva para baixo, certo? Aqui está positivo para cima. Como é que ficam as equações? São as mesmas equações, ó. x0 mais v0t mais o meio de AT2. Só que vão ter uma cara diferente, ó, porque a posição inicial agora é 0. Aqui era 30, né? A velocidade inicial continua 0. E a aceleração agora é positiva. Por que a aceleração é positiva? O vetor gravidade, a aceleração da gravidade aponta para baixo. Mesmo caso aqui, né? Certo? E o sentido positivo também aponta para baixo. Então a aceleração está apontando no mesmo sentido que você escolheu como positivo. Então, a aceleração agora é positiva. Certo? Aqui não, ela apontava para baixo, mas o sentido positivo era para cima. Então aqui ela era negativa. Mas aqui ela está apontando no mesmo sentido que eu escolhi como positivo. Então a aceleração você bota mais 10. Certo? Ajeitando aqui, ó, essa equação horária. Observe que a equação horária, ó, posição com o tempo. Ficou bem mais simples do que aqui. Ó. Ficou só com um termo. Aqui tem 2. Ó. Certo? A equação da velocidade com o tempo. V0 mais AT. Essa aqui. Ó. O V0, a velocidade inicial era 0, continua 0. A aceleração só mudou o sinal. Ó. Era menos 10. Agora é mais 10. Ó. Então V é 10t. A equação da velocidade é essa aqui. Ó. Certo? Então, resumindo. Se você muda a direção dos eixos, a cara da equação, das equações do movimento, muda também. Certo? Quando você for descrever o movimento, a dinâmica do movimento não vai mudar. Se esse objeto levar 10 segundos para cair, certo? Não importa para o sentido que você bota os eixos. Se você mudar o sentido do eixo, o tempo de queda não vai mudar. Né? A dinâmica do movimento não muda só porque você resolveu mudar o sentido do eixo para descrever esse movimento. Certo? Repetindo, a dinâmica dessa queda aqui, queda livre, né? Ela não vai mudar só porque eu resolvi mudar o sentido do eixo. Hora estava para cima, hora eu botei ele para baixo. Certo? Então, se o objeto leva 10 segundos para cair, não é porque você mudou o tipo de relógio para descrever a queda que o tempo de queda vai mudar.
certo? As equações mudaram de cara, mas na hora que for descrever o movimento, você vai ver que o tempo de queda é o mesmo, que tudo fica igual, certo? Os exercícios vão ficar para a próxima aula.